como a gente sempre começa com os nossos avisos, então nós vamos dividindo, né, explicando mais ou menos como funciona o trabalho, porque todas as semanas nós temos pessoas que chegam pela primeira vez. Então sejam muito bem-vindos à Associação Espírita Amiga dos Animais. Nós nos encontramos aqui hoje para assistência espiritual aos humanos, né? E, na verdade, a nossa casa é direcionada aos animais, mas considerando que nós somos os seus tutores, então temos esse benefício da equipe espiritual. Vocês podem conhecer a SEAMA lá no nosso site. Pode entrar www.aceama.org.br. Podem também conhecer a SEAMA ou saber mais sobre a SEAMA nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. E também, lá no nosso site, nós temos algumas funcionalidades que a gente gosta de lembrar, né? Então, nós temos lá a nossa área de assistência espiritual, na qual esses avisos, eles estão lá se vocês tiverem alguma dúvida. Nós temos a área de gastronomia saudável, que é a nossa loja virtual. Então, o que tem lá na nossa loja virtual? Os nossos salgados, os nossos pratos, feitos com muito amor, muito sabor e nenhum sofrimento animal. Nós temos o nosso chocolate, e o chocolate da SEAMA é um pedacinho de paraíso, com certeza. E temos também a oportunidade de adquirir o livro Evangelho dos Animais, que é um livro da psicografia da equipe espiritual da SEAMA, sob o tema Espiritualidade dos Animais. Temos também lá no site mais duas funcionalidades. Uma delas é a revista Espírita Digital, que já tem vários números publicados. São artigos de várias vertentes, de várias situações da doutrina espírita, para estimular o conhecimento daqueles que ainda não estão familiarizados com os conceitos da doutrina espírita e aqueles que já estão, para o estímulo ao estudo. Nós temos também a oportunidade de conversar com um de nós voluntários, seja no nosso Fale Conosco, seja no nosso chat online. Vocês podem conversar, tirar dúvidas, pedir orientações ou, às vezes, alguma palavra minha. Tá? Nós queremos agradecer a todos que colaboram na nossa campanha perene ou perpétua de ação aos nossos gatinhos. A gente agradece imensamente, mas a gente continua pedindo. A gente pede apenas que ela seja da marca Golden, que os nossos gatinhos melhor se adaptaram. Tamanho, cor, fiquem à vontade. Nós agradecemos cada uma dessas colaborações. A todos vocês que estão em casa, nós temos um outro aviso que a gente não gosta de dar, mas é necessário. Durante as transmissões, algumas vezes, identificadas pessoas solicitando ações, transferências, PIX. Então, como nós não conseguimos, alguns nós identificamos que eram aplicações de golpe. Então, para evitar esse tipo de situação, pedimos e orientamos a vocês que não façam qualquer tipo de transferência. Se por acaso você está nesta situação, entre em contato conosco, nós vamos tentar encontrar uma maneira de auxiliar. Okay? Esses são os nossos avisos gerais, nossos avisos específicos. Sigam as orientações que vocês receberam junto com o seu cartão de atendimento. No entanto, algumas destas orientações, elas são muito importantes, então a gente faz questão de frisar. A primeira delas é a necessidade da realização do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. O Evangelho no lar é a nossa parte do atendimento. Eu gosto de dizer que o Evangelho no lar, ele não tem contraindicação e também não tem superdosagem. Isso quer dizer que podem fazer Evangelho no lar adultos, crianças, idosos, os animais também. E mais do que isso, né? Nós podemos fazer o Evangelho 1, 2, todos os dias e até mesmo de hora em hora. Quando a gente faz o Evangelho no lar, nós estamos convidando a equipe espiritual para adentrar a nossa casa. E o que eles trazem para nós? Todas as bênçãos necessárias a cada um de nós e os nossos familiares. Bom, no dia do atendimento, façam uma prece pela manhã. Não ingiram nenhuma espécie de carne, nem vermelha nem branca, nem peixe.
não fumem e não ingiram bebidas alcoólicas. Estas energias, elas interferem no atendimento. Durante o nosso trabalho, nós também pedimos a vocês que deixem a garrafa identificada para aquele que vai realizar a assistência. Nós tivemos mais do que uma pessoa, uma garrafa para cada um. Lembrando que aqueles que realizam já os tratamentos com os animais podem fazer a troca da água num dia qualquer. Pode ser no dia que faz assistência com os animais, pode entrar. No dia que faz assistência agora com os humanos. Lembrando, mesmo que nós participemos de todas as assistências, a gente troca essa água, a gente toma essa água, troca essa água uma vez por semana. Bom, se por acaso nós nos empolgarmos, né? A gente vai tomar de 2 a 4 vezes essa água lá, o fundinho de copo. Se por acaso nós nos empolgarmos e gastarmos toda a nossa água durante a semana, o que a gente faz? Enche a garrafinha, faz um evangelho e pede para a equipe espiritual fluidificar. Sobrou água de uma semana para outra, nós não completamos, nós descartamos aquela água, enchemos novamente e aí fluidifica para a semana, porque a assistência ela é semanal. A equipe troca a medicação todas as semanas. Okay? Muito bem. Estes são os nossos avisos. Como a gente pode dar início ao nosso trabalho, e a gente vai dizendo uma prece que é a prece de Francisco de Assis em forma de canção. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Então, a gente, como tem feito desde o começo do ano, nós estamos conversando sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita. Ele é um livro de perguntas e respostas que envolve o tríplice aspecto da doutrina: religioso, filosófico e científico. Eu gosto de dizer que a gente não deve só se preocupar com as respostas do Espírito de verdade. Sim, elas são muito importantes, mas a gente também deve refletir sobre as perguntas de cada uma daquelas perguntas. Elas foram muito bem pensadas e, com certeza, existiu um fundamento, uma necessidade, por isso ela está ali. Então, muitas vezes a gente vai entender no decorrer do capítulo, ou às vezes mais lá na frente, porque Kardec fez determinada pergunta naquele momento. Bom, então nós estamos agora no livro 2, no livro 2º, que tem como título Mundo dos Espíritos. E nós estamos no capítulo 4, que tem o título Pluralidade das Existências. E nós vamos encerrar hoje
o item encarnação em diferentes mundos. A gente começou semana passada e hoje nós vamos encerrar. São as perguntas 180 a 188. Então, Kardec pergunta na questão 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tem aqui? Vamos imaginar, nós não vamos encarnar na Terra a nossa próxima existência. Nós vamos levar conosco a inteligência? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, é lógico, né? Não, nós não estaríamos numa uma teoria de progressão, de progresso. Né? Então, se cada existência tivesse que começar tudo de novo, né? Então, se nós mudarmos de planeta, sim, nós levamos conosco a nossa inteligência, mas nem sempre nós teremos meios para exercitá-la completamente. Então, um exemplo, se nós já ouvimos falar no livro do Exilados de Capela, né? Então, aqueles habitantes de Capela estavam no período de transição também, transição para mundos regeneradores. Aqueles irmãos que não puderam permanecer em Capela foram exilados e vieram para a Terra. A Terra também ela estava no momento de progressão. Ela estava saindo de um mundo primitivo, pode entrar, no mundo primitivo para um mundo de expiações. Então, aqui, os instrumentos, pode entrar, os instrumentos físicos, o corpo físico deste planeta, ainda era muito rudimentar, muito próximo aos primatas. Então, esses espíritos que já tinham luzes, né, já eram muito desenvolvidos, grandes inteligências, não tinham os melhores instrumentos para, né, auxiliá-los. Então, a inteligência ficou um pouco escondida. Né? Então, eles perderam a inteligência? Nunca. Mas não tinham meios para exercitá-la. Isso que o Espírito de Verdade explica aqui. Na pergunta 101, ele diz assim: seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E aí ele diz assim: sem dúvida tem corpos. Então, se nós estamos falando de encarnações materiais, sim, todos temos corpos. Para nós podermos agir no mundo material, existe a necessidade do espírito ter um corpo físico. Tá? Só que, aí ele explica assim, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas este envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza que chegaram os espíritos. Sim, se nós estamos falando de uma encarnação num planeta primitivo, planeta em que é muito matéria, ou mesmo o nosso planeta de expiações e provas, o nosso corpo é bastante material. Né? A gente toca, a gente... Né? Como diz os espíritos, nós nos arrastamos sobre o planeta, muito pesado, né? Então ainda é muito material. Mas existem planetas em que é muito sutil, esse é um corpo sutil, por quê? Porque já está mais adiantado. É como se nós, como crianças, temos que usar aquela roupa de todo dia, né? Aquela que está com o joelho rasgado, né? Que já foi remendado. E, à medida que nós vamos ficando mais evoluídos, nós ganhamos roupas de festa. Vamos pensar assim, para a gente entender que nossa condição, roupas de briga. Na hora que estivermos mais evoluídos, roupas de festa. É uma roupa mais sutil, né? E aí ele diz assim, e é isso que determina a diferença entre os mundos que temos que percorrer. Porque há muitas moradas na Pai e, assim, a consciência na Terra, mas outros ainda não compreendem. Né? Não é todo mundo que entende essa situação, né, de nós termos várias moradas na casa do Pai. Alguns ainda acham que nós somos os únicos seres inteligentes em todo o universo. Mas, deixemos. Na pergunta 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos?
O que vocês acham? Podemos? Todos os mundos do universo? Podemos saber como é que eles estão? Teríamos razão para entender tudo? Capacidade de conhecer, né? Porque o nosso universo a gente ainda não sabe nem o tamanho dele, né? Os cientistas continuam fazendo cálculos, né? Agora nós temos esse nosso novo telescópio, James Webb, está ajudando a fazer novas fotos, novos cálculos. Mas o universo, cada vez nós descobrimos que ele é maior. Então, aí os espíritos dizem assim, nós não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos têm condições de compreendê-las e elas o perturbariam. É isso que a gente está dizendo. E as pessoas ainda acham que nós somos os únicos seres inteligentes no universo. A gente dizer que em Júpiter nós temos espíritos mais evoluídos, eles vão compreender? Então eles vão falar, nossa, mas então nós somos... Né? Não teriam razão. E aí, comentário de Kardec. Kardec diz assim, à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se da natureza espírita. A matéria se torna menos densa, ele não se arrasta penosamente pelo solo, suas necessidades físicas são menos grosseiras, os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para alimentar. O espírito mais livre tem pelas coisas distanciadas percepções que desconhecemos, ou seja, vê pelos olhos do corpo aquilo que nós só imaginamos pelo pensamento. Então, quer dizer, à medida que nós evoluímos, nós nos tornamos mais livres, nos tornamos mais leves. Como se o nosso corpo físico, agora nessa existência, ele fosse um grande escafandro, né? Daqueles bem antigos, daqueles filmes bem antigos que a gente vê. Né? E à medida que nós vamos evoluindo, aí a gente põe uma roupa de neoprene, e aí depois nós vamos, né, cada vez mais a evolução dos estágios, né? A evolução dos corpos, à medida que nós tenhamos, né? Se a gente fosse com um corpo sutil agora, será que nós saberíamos usá-lo? Não, nós não conseguiríamos. A gente briga. A pergunta 183. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância? Supor, desencarnei na Terra, vou encarnar, sei lá, no planeta X. Eu vou ser novamente, vou ter uma infância? E aí os espíritos dizem assim, a infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como a que está em nós. E nem tão longa. Então, a infância, sim, vai existir. Nós vamos ter que nos acostumar com essa nova existência, este novo planeta. Sim, a infância existirá. Mas ela vai ter uma duração maior ou menor, de acordo com o grau de evolução do planeta. Vamos saber. 184. O espírito pode escolher o mundo em que vai habitar? Nem sempre. Mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de elevação. Então vamos imaginar. Eu falei para vocês que Júpiter é o planeta do nosso sistema solar, de acordo lá na revista Espírita, se vocês forem ler, Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Então quer dizer que eu aqui, planeta de expiações e provas, eu aqui, falo assim, na próxima lá para Júpiter. Vocês acham que eu vou? Não. A não ser que eu tenha merecimento, não só desta existência, amealhado algumas existências que não é o caso, posso, né? E eu tenho alguma coisa interessante para aprender, para que depois eu possa repassar. Então, sim, eu posso ir para um planeta se eu pedir. Não necessariamente. Ela precisa do merecimento e precisa também do benefício. Isso vai me causar de benefício. E aí ele diz assim,
Se o espírito nada pede, vamos supor, eu não falo nada, vou me reencarnar. O que determina o mundo onde esse espírito reencarna? O grau de evolução. A gente só pode ir para um planeta. Por exemplo, hoje, planetas de expiação e provas. Porque essa é a nossa condição. Certo? A gente não pode dar um salto maior. A mesma coisa que eu dissesse assim. Uma criança do jardim da infância, ela passa no jardim da infância, o pré-primário, e depois ela entra no colegial. Pode? Ela teria que ser um super gênio, né? Para fazer um salto tão grande assim. Né? Normalmente, nós teríamos todo aquele ensino fundamental antes de chegar ao ensino médio. Então, assim também é o nosso acesso às moradas do Pai. Pode entrar e sentar. Tem lugar aqui, ó, tem lugar lá atrás. Problema. A questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Então, a pergunta de Kardec é assim. A Terra, a condição física, quem habita a Terra sempre é igual? Caso sempre foi igual e sempre é igual? Sim ou não? Não, não mesmo. Se nós estamos submetidos à lei de progresso, os mundos também estão. Então ele diz assim, não, os mundos estão submetidos à lei de progresso. Todos começam, como o vosso, por um estado inferior. E a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens forem bons. Então a Terra já foi um planeta positivo. Hoje ele é um planeta de expiações e prova. No futuro muito próximo ele será regeneração. No futuro, claro, habitação de espíritos puros. Por que não? É uma ascensão. A pergunta 186. Há mundos em que o espírito, cessando de viver no corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Quer dizer, existe em algum lugar, em algum mundo, não exista corpo material? O que vocês acham? Sim ou não? Onde é isso? Exatamente, nos mundos celestes. Aqueles em que habitam os espíritos puros, que não precisam mais de encarnação. Então, ali eles vão ter apenas o envoltório, que é o perispírito, extremamente sutil, e quase se confunde com a sua natureza espírita. Ainda assim, ele há um envoltório, né, que ele fala assim, sim, esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo para vós, como se não existisse, eis o estado de espíritos puros. Na pergunta 186A, parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e a de estado de espírito puro? Aí ele realmente diz, não existe uma demarcação firme. Olha, encarnou daqui para frente, você não vai encarnar mais. A diferença se dilui pouco a pouco e se torna insensível, como a noite se dilui entre as primeiras claridades do dia. Então, entre as últimas e se tornar puro, a gente quase não consegue saber onde é que está esse limite. A pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. E aí ele diz assim, não, é mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um com a maior rapidez que um relâmpago. Então quer dizer assim, vamos encarnar num planeta qualquer. Então lá nós vamos adentrar essa atmosfera deste planeta, nós vamos captar essas energias para formar o nosso perispírito. Então, quanto mais evoluído, mais sutil essa matéria. Quando menos evoluído, menos sutil. Então, um exemplo clássico, Jesus. Jesus tinha física. A Terra, fora dela, não. Certo? Ele já era um espírito puro. Então, ele já não tinha mais corpo físico. Ele tinha corpo espiritual? Tinha. Mas um corpo espiritual extremamente rarefeito. Né? Muito tênue. Quando ele foi encarnar na Terra, o que ele fez?
Ele teve que adensar o corpo espiritual, né, com as energias aqui do nosso planeta, para tomar um corpo físico extremamente denso. Vejam o quanto Jesus teve. E isso foi extremamente rápido. É o que ele fala. É na velocidade de um relâmpago. A gente acha que a velocidade mais rápida é a velocidade da luz, né? Mas é muito rápido. Isso todos os espíritos podem fazer. E aí a pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? Tem mundo dos espíritos puros? Tem. Então, mundos celestes, né? E aí ele diz assim, os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão conectados a eles como os homens na Terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte, né? Veja, para nós nos transportarmos daqui da Terra para qualquer outro planeta, podemos. Nós ainda não temos essa condição. Mas os espíritos puros, com a velocidade do pensamento, eles se transportam, apesar de terem morada. Então, quer dizer, se Jesus pensar, onde Jesus pensar, ele vai. Se nós pensarmos, mesmo a gente pensando, a gente não sai nem aqui, né? Então, veja, espíritos espalhados, mas podem se movimentar tranquilamente por todo o universo. Certo? Por que a gente estuda essa questão de planetas? Por que eu estou habitando um globo? Se eu posso ir para outro? Para nós compreendermos que somos cidadãos universais. Nós não somos terráqueos e ponto. Quer dizer, nós já fomos cidadãos de outros planetas e poderemos ser futuramente. E que nós temos o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual de acordo com aquilo que nós construímos para nós mesmos. A nossa morada é aquela que nós precisamos. A gente não vai falar só de merecimento, nós vamos falar também daquilo que nós precisamos vivenciar. Então não adianta dizer, eu estou na Terra por engano, eu estou nesta família por engano. Não. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, tudo certinho. Extremamente programado para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. E já que nós estamos tão interessados em nos desenvolver, vamos utilizar a nossa melhor força, que é o nosso pensamento e o nosso sentimento, para as nossas vibrações. Então, vamos fechando os nossos olhos físicos para entrar em sintonia com a equipe espiritual. E vamos colocar tudo aquilo que nós temos de melhor a envolver o nosso planeta, a todos os nossos irmãos em humanidade. Vamos envolvendo também todos os locais, os corações em conflito, para que haja paz e harmonia. Vamos vibrando por toda a natureza e mais especialmente pelos nossos irmãos animais. Vibremos pelo nosso país, pela nossa cidade. Vibremos por todos aqueles que se dedicam aos menores e aos menos afortunados. E pedimos licença para vibrarmos pelos nossos lares, pelos nossos familiares e por nós mesmos. Graças a Deus. A vocês que estão em casa, permaneçam mais 15 minutos em prece. Este é o período que a equipe espiritual vai realizar o atendimento em seus homens. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até a próxima.